purificação não é você retirar algo errado. A purificação é você permitir que o essencial apareça. No texto de hoje, escrito por Bert Helling, no livro Liberados Somos Concluídos, esse texto ele nos convida a sair de uma ideia de uma limpeza externa e nos leva a uma profundeza, ir de encontro à essência. É você ir de encontro ao seu coração, a alma, a mente. Ela tem uma simplicidade que, enquanto estamos apegados ao externo e até queremos limpar, purificar o externo, nós não alcançamos essa simplicidade. Algo que está tão lá no fundo. Então, este é o convite do texto, a purificação. Para começar a leitura, já que nós vamos falar de simplicidade da mente, da alma e do coração, então vamos nos preparar para poder receber a leitura de hoje. Vamos ver o que o Helling tem a nos mostrar num assunto tão delicado. Então, inspira pelo nariz, movimenta a sua escápula. Solta um som. Quando você inspira, prestem atenção nesse movimento de abertura. E ao expirar, ou seja, quando você deixa o ar sair, libera esse ar pela boca. E é como se você também estivesse liberando todo aquele peso que talvez você não tenha conseguido liberar na noite de hoje. São 5:06 da manhã. Ao alvorecer, o sol está começando a mostrar a que veio, embora em algumas regiões, como está chovendo, talvez a gente não identifica a chegada dele. Mas esse deixar a luz chegar, simbolicamente falando, para que isso aconteça, você precisa se abrir. Então, o convite, abra-se. Aperta os seus pés no chão. Visualize um fio no topo da sua cabeça, que quando o ar sai, ao mesmo tempo que você enraiza, você cresce como uma planta, que na medida que você ganha mais raiz, mais forte você fica. Desça um pouquinho as suas pálpebras, sem fechar totalmente os seus olhos, mas você baixa o suficiente para não ter tanta informação nas laterais
para não dispersar muito a sua mente. Pose as suas mãos sobre as suas pernas com as mãos viradas para baixo. Passa a sua língua pela sua gengiva, pelos seus dentes. Mais uma vez, inspira profundo, preenche o espaço. Expira, crescendo a sua coluna, empurrando seus pés para dentro do chão. Abra os seus olhos. A purificação. A purificação visa a um resultado. Ela deve realizar algo. Porém, aqui não se trata de algo externo, como se fôssemos limpar algo que se sujou. Aqui se trata de um processo interno. Assim como o outro é separado de impurezas durante a fusão e dessa forma purificado. Esse processo nada deixa de lado, abrange a coisa toda, até resplandecer em seu brilho original. A purificação, transposta ao ser humano, deve apurar o coração, a alma e a mente. O coração para que se dedique de maneira pura e simples a uma causa, a qual percebe como sendo única e essencial entre toda a plenitude de possibilidades. Por isso, a purificação do coração vem acompanhado de um recolhimento. Para quem viu a live de ontem do texto A Solidão, que muito falamos sobre este recolhimento, e recolher não é isolamento, né? Então vale juntar um texto no outro, uma sabedoria com a outra. Então você vai somando aí o entendimento. Continuando aqui, o coração se recolhe ao essencial e deixa tudo o que pode distraí-lo desse recolhimento do lado de fora de sua porta. Então, aqui ele também está mostrando. Por isso que não é purificar de algo externo, é do interno. Você pode até aproveitar agora esse final de ano e dar aquela limpeza no seu guarda-roupa. Tira tudo que não te serve mais. O que você não usa nos últimos 6 meses. Você pode dar uma limpeza no seu Instagram. Você pode ir na sua cozinha e tirar
né? Aquelas coisas que você já não usa mais. Isso funciona, isso é a pontinha do iceberg. Ajuda. Limpeza do externo é importante, faz parte da saúde, inclusive, né? Mas se você não consegue limpar o seu coração, nada adianta. Então a purificação e apuração significam, portanto, que as portas do coração se fecham à adversidade. A essas portas pertencem, de um lado, aos nossos sentidos. É por isso que, nesse contexto, a mística fala da purificação dos sentidos, ou da noite dos sentidos. Eu sorri aqui, vou compartilhar com vocês. Eu estou lendo o livro pela primeira vez junto com vocês aqui, né? Vocês sabem disso. Mas no início deste ano, eu fiz aquele caminho de purificação da noite escura com São João da Cruz. Alguns de vocês me acompanharam. Foi no início do ano, janeiro para fevereiro, né? E na época que eu comecei a fazer os 30 dias de meditação com São João da Cruz, eu postei várias coisas aqui para vocês. Nós estávamos iniciando o grupo de estudos A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que foi um outro livro com Bert Hellinger, e eu estou vendo que muitos que estavam, né, que fizeram este caminho comigo, né, do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, e que quantas coisas nós vimos durante os 6 primeiros meses do ano. E talvez você acreditasse que aquilo lá já acabou. Está atuando dentro de cada um de nós até hoje e vai atuar ainda por muito tempo. E talvez você nem estava entendendo por que está acontecendo coisas na sua vida agora, porque talvez só agora esteja chegando o resultado do que fizemos no início do ano. Não tem o acabou aquilo que fizemos, tem a colheita daquilo que foi plantado. É como se você fizesse uma plantação de café e depois, no final do primeiro semestre, você fosse lá e pisoteasse, porque não nasceu, mas você nem esperou nascer os brotos. E você já quer um resultado? Nós somos afoitos, mas na verdade, afoito é a nossa mente. Por isso que ele está trazendo que a purificação, ela é do coração, da mente e da alma. Mas a nossa mente acelerada, e nós aceleramos a nossa mente quando nós não cuidamos, inclusive, do nosso sistema nervoso central. Nós comemos coisas que nos agitam. Nós desprezamos a qualidade do nosso sono, da necessidade de termos uma água mais pura, da limpeza da seborreia da nossa língua, quando nós precisamos passar
todos os dias, um raspador de línguas. Isso quem esteve comigo no detox emocional que fizemos no final do ano passado, mais ou menos nessa mesma época. Algumas pessoas conseguiram inclusive fazer o detox emocional, os 21 dias de detox, fizeram 2 vezes. Então, o caminho de purificação de nós mesmos não para. É um caminho. Às vezes, eu fecho os olhos e me lembro de uma fase da minha vida que era tão desesperadora e que eu fui parar dentro de um consultório de um psiquiatra, que o psiquiatra me disse: você precisa de psicoterapia, eu vou te medicar por um tempo. Como de fato ele me medicou, nunca mais eu parei de buscar algo dentro de mim. E isso está fazendo 32 anos de terapia, de imersões. E é muito gostoso. Às vezes a gente começa a terapia, nos primeiros 3 meses, nossa, já não estou aguentando mais. Que fraqueza que é essa? Fazer terapia é você entrar e atravessar um lugar dentro de você que foi cristalizado e você quer desfazer isso em 3 meses. O processo de psicoterapia é você ir buscando um lugar onde você sai da dependência emocional que você criou por necessidade que todo ser humano tem de estar fusionado com a sua mamãe. E essa dor, ela passa quando você alcança o entendimento de que você não veio aqui esse mundo para acumular coisas materiais. Sim, é importante você ter uma casa. Sim, é importante, é bom que você tenha um carro que você possa se locomover. Claro que é importante você ter um conforto, você ter um aconchego. Isso só não é você. Isso só não é o sucesso. E isso não é a prosperidade. Nem de longe é a prosperidade. Dinheiro não é prosperidade. Caso fosse, muitas pessoas que têm muito dinheiro, nem depressão eles teriam, não é mesmo? Não teriam solidão que corrói. Estaria resolvido. Então, basta nós olharmos ao entorno e saber disso. Voltando aqui para a continuidade, e que eu lembrei aqui das noites escuras com São João da Cruz, então eu quis compartilhar isso, mas tem a ver com essa purificação. Aliás, Bert Helling, ele, no livro dele, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, ele inclusive cita São João da Cruz. Porque Bert Helling mesmo, ele não tem teoria, porque a constelação familiar não é terapia, constelação familiar não é metodologia,
Constelação familiar não é técnica. Isso é muito raso. Muito raso mesmo. O movimento de um trabalho de constelação nasce de algo que a mente não alcança. Por isso que não é método, não é técnica, é um entregar-se a um movimento, o movimento do espírito. Ah, Ronivalda, mas eu não gosto de mexer com essas coisas, né? Eu achei interessante, eu sou católica, praticante, tá, gente? Praticante mesmo. Então, quando você, né, nada contra outra religião, é só porque tem pessoas que me questionam em relação a isso. Então, eu particularmente gosto de ouvir os ensinamentos que vêm dos padres. Talvez você prefira um pastor, talvez você prefira um dirigente espiritual. É aquilo que faz sentido para cada um. Então não tem certo, não tem errado. E ontem, né, eu ouvindo um padre que eu tenho muito apreço pelas palavras dele, e ele falava sobre as coisas que nos perturbam. Ele falava sobre limpar aquilo que a gente não pode ver e que nos impede de... mas ele falava basicamente das perturbações. Eu falei, olha que interessante, né? Por que quando falamos, inclusive, num trabalho de constelação sobre o movimento do espírito, da alma, e fala que está contra a religião, mas o padre está falando a mesma coisa? O Bert Helling foi padre por muitos anos, então ele também sabe do que ele estava falando. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para vocês como exemplo é que o nosso coração, ele entra em conflito com a nossa mente, porque a nossa mente registra uma pequenez de separatividade. Quantas vezes você já deve ter escutado a sua mãe, o seu pai, a sua tia falando, não anda com aquele fulaninho não, porque aquele fulaninho, e ali você vai criando as separações do fulaninho. Quantas vezes você já não deve ter visto dentro da sua família você sendo conduzida a ter determinadas amizades porque aquela amizade era favorável para o seu status social? Perdoe a palavra, mas isso tudo é uma... que aí cria em você a ideia de separatividade, quem é bom, quem é mal. E isso está no coração. Então é muito raso essa ideia, inclusive, né? Aliás, gente, dia 23 agora, tá, de dezembro, terça-feira, daqui uma semana, as vagas já estão se esgotando para o grupo de constelação aqui comigo. Então, onde todos são trabalhados, é das 3 horas da tarde até as 7 horas da noite. São 4 horas de movimentos que aprendemos muitas coisas. E do trabalho das constelações, muitas pessoas, elas passam a ter uma outra qualidade de vida. Então, para mim, um dos momentos terapêuticos maravilhosos.
eu não trabalho só com as constelações familiares, né? Então, o grupo de constelação familiar, para mim, é um momento ímpar dentro do trabalho terapêutico. Então, não deixem de vir. E aí ele coloca o seguinte: como essa purificação é realizada, então? E aí ele diz, de um lado, pela retração dos sentidos frente à distração, que é tudo isso que eu estava falando aqui agora. Para de se distrair. Ah, Ronivalda, gostei, né? Você vai dar um grupo de constelação, mas sabe o que é? É porque minha prima, que faz tempo que não vem aqui em Passos, ela vai chegar terça-feira. Tá, mas a sua prima vai ficar em Passos até que dia? Chama ela para vir também para o grupo de constelação, porque talvez vocês vão poder se encontrar num ambiente que vocês não vão ter que falar mal da outra prima. E nem ficarem o dia inteiro naquela conversinha queixosa da vida. E aí vocês vão estar num grupo de constelação. Ronivaldo, mas dia 23, né, é aquele momento que a família reúne. Para quê? Para falar mal de quem? Então não faz muito sentido. A confusão, as distrações, elas são infinitas. Eu poderia citar aqui 1 milhão de distrações. Então, por um lado, frente à distração, deixando-a, por assim dizer, do lado de fora. Esse seria o caminho mais simples e também o mais perigoso, porque não é para você deixar todo mundo de fora. Quando nós purificamos o nosso coração, nós podemos estar com as pessoas sem acreditar que o outro precisa mudar quem ele é. Gastamos muito tempo querendo consertar os outros, sem conseguir alcançar a dor do outro, inclusive. Então, o outro e verdadeiro caminho sobre os sentidos, e de tal forma que os sentidos não se prendem ao singular ou ao plural, e sim, extrapolando-os, visem a algo maior, e nesse, o além sensual alcance a quietude. Assim, o plural se reduz a um único essencial que, por liberal ou plural, permanece vazio e simples em si mesmo. No entanto, é o essencial, a raiz do plural, ou seja, o todo, o nós. O plural, nele, no nós, fica abandonado, porque todos nós pertencemos. Por isso, esse vazio é percebido como plenitude, como uma força serena em direção ao que virá, que fica subjacente e próxima daquilo que nos sustenta. A purificação apura, sobretudo, a alma e a mente. Tal qual o coração, também a alma e a mente deixam o muito e a multiplicidade de lado, de fora, até que se tornem algo muito simples. Quando nos detemos internamente, tornarem-se abertos a algo que rompe do oculto e vem de encontro à luz, que é o trabalho das constelações. Nós permitimos que aquilo que está oculto venha para a verdade. E é a verdade que nos liberta.
Então, para quem nunca esteve num grupo de constelação, por exemplo, você não vai ficar conversando num grupo de constelação. Não é uma terapia de grupo. Constelação não é terapia de grupo. Você não vai precisar falar seu nome, você não vai precisar contar a sua vida. Você não vai ser analisado num grupo de constelação. Num grupo de constelação, nós precisamos só do essencial. O quê? Qual é o problema? Ah, o problema é porque eu estou com depressão. O problema é porque eu estou sem dinheiro. O problema é porque eu estou num relacionamento difícil. O problema é porque eu estou com meu filho nas drogas. O problema é que eu estou com uma tendinite que não passa. O problema é que eu não consigo me encontrar na vida. Então, o problema é algo essencial. É aquilo que te dói. E a partir de uma informação, nós deixamos vir à luz aquilo que ninguém alcança por meio do movimento dos representantes, que nem precisam saber quem são. Às vezes fica estranho eu falar assim, né? Mas é isso. Só vindo participar para vocês saberem o que é de verdade. Então ele coloca, por isso, ao final dessa purificação, está a compreensão do que somos. E o que somos? Somos todos iguais. Somos todos seres humanos. Por isso que a constelação de um é a constelação de todos. Nós somos iguais a todos os seres vivos. Aqui, como ser humano, qualquer soberba é reduzido a cinzas. Isso significa na prática que dentro de nosso coração e de nossa alma, abracemos cada ser humano com o qual nos exaltamos de forma tão plena, até que nos sintamos iguais. E aqui, dentro de nosso coração e de nossa alma, abracemos cada pessoa a quem quisermos, quem quisemos mal, de tal forma que ela se torne igual a nós e nós a ela. Somente quando essa igualdade tiver sido alcançada, os movimentos da alma nos levarão até onde é o nosso lugar. E alcançamos a nossa verdadeira vocação. Aí eu pergunto para vocês aqui, qual é a sua vocação? Tem pessoas que têm vocação para o queixume. Tem pessoas que têm vocação para a reclamação. Você tem vocação para quê? Será que nós realmente sabemos quem somos? Nós perdemos tanto tempo querendo saber quem o outro é. E quem é você? Nós perdemos tanto tempo querendo saber por que alguém fez mal pra gente. E qual é o mal que você faz para os outros? Você já se perguntou? Será mesmo que é só o outro que faz mal pra gente? E você, será que você não faz mal para os outros? Porque uma vez que nós queremos tirar o outro do seu caminho, de alguma maneira nós estamos com uma falsa ideia de que nós podemos salvar alguém. Estar com o outro
ser luz para o outro, ser um farol. É você compreender que o outro precisa usar as próprias pernas para fazer o caminho. E para finalizar, ele diz: sustentados por esses movimentos da alma, ganhamos a compreensão e temos a força que, movida pela consciência da igualdade, enfrenta tudo com benevolência. Respira, solta os seus ombros. Vamos voltar para o início da leitura. Pessoal que chegou agora, sejam todos bem-vindos. Mas antes de me despedir, espero que vocês possam compartilhar a live com outras pessoas. Logo eu já deixo aqui gravado. Fica gravado aqui no Instagram e fica gravado também no meu canal no YouTube, tá? Que é Rony 45666. Eu vou deixar nos meus stories os pontos chaves do texto. Porque assim, se vocês quiserem ir lá, printar, refletir sobre isso, talvez assim fica melhor para o seu caminho, para o seu processo, para suas reflexões, compreensão. E amanhã continuaremos. E amanhã eu vou trazer 2 assuntos, porque como é curtinho, eu vou ler os 2 juntos. A seriedade e a segurança. Muitas pessoas são inseguras. Talvez você seja uma pessoa insegura. E pode ser que isso te ajude nesses 2 textos. Até amanhã. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que você possa colocar agora a sua mão no seu coração. Perceber qual é o ritmo do seu coração. Ele está acelerado? Ele está apertado? O que você teme? Quais são as dificuldades que você enfrenta? Será que essas dificuldades querem te mostrar algo importante? Talvez seja um apego. Tudo aquilo que nós nos apegamos, nós ficamos refém, porque acreditamos que não vivemos sem aquilo. Por isso que é apego. Talvez isso seja um tema para a constelação. E é sobre isso os grupos. Espero que seja possível para você estar aqui conosco na terça-feira que vem, agora sim, contagem regressiva, às 15h. Que Deus abençoe. Beijos. Até amanhã.